Nós iremos dar seguimento, na verdade, ao Kardec Responde, iniciado na terça-feira da semana passada. São doutrinárias em um formato diferente, não tão tradicional, já que a gente vai utilizar o esquema de perguntas e respostas. Nós teremos aproximadamente 40 minutos para a execução de todos os trabalhos. O palestrante gentilmente irá responder às perguntas que nos chegaram anteriormente a partir de nossas redes sociais, e vocês também poderão participar enviando as nossas perguntas. Aqueles que não quiserem falar oralmente podem anotar. A nossa irmã Neuma vai ficar aí nos auxiliando nessa intermediação. As respostas, elas serão sucintas e objetivas, mas nem por isso deixarão de ser ricas em conteúdo doutrinário, para que a gente possa meditar, refletir e, quem sabe, nos aprofundar sobre os temas que serão aqui hoje discorridos. Eu e o colega Renildo vamos nos revezar aqui na bancada para expor para vocês as perguntas. Ao final, o palestrante disporá de apenas 3 minutos para suas considerações finais. O tema de hoje é extremamente interessante: vazio existencial, a busca do sentido real. É um tema baseado no livro Conflitos Existenciais, de Joana de Ângeles, que nos chega a partir da mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Poderemos entender que o indivíduo foge para não encarar o desafio da vida? Como arrumar isso em nossa mente? Pronto, gente. A primeira pergunta, na verdade, são 3, né? A gente precisa tomar cuidado, primeiro, ao responder, porque ele pergunta assim, que pode ser entendido como. Isso significaria, se eu falasse que sim, significaria que sempre seria, né? Então a resposta seria não. Mas o vazio existencial pode ser um processo de fuga, uma questão de não estar dando conta da vida como está aqui a encarnação? Sim, pode. Antes de complementar essa pergunta, como a gente vai passar muitas vezes pelo termo ego e self, que o Joana de Ângeles utiliza muito no capítulo 15, que é o nosso tema de hoje, então, sem fechar a questão, ok? Nós vamos apenas passar um conceito de ego e self simples para que vocês entendam o que eu quero dizer quando eu citar ego, quando eu citar self, tá bom? Então, self, segundo Carl Jung, seria basicamente o meu eu interior. Seria a particularidade do meu ser, as peculiaridades. E, numa forma religiosa, inclusive no espiritismo, self seria o espírito. Seria o eu imortal, sem o manto do esquecimento. Eu de uma forma mais plena, mais ampla. Ok? E o ego é assim, ó. O ego, que é um consenso maior, ele basicamente, você nasce, bebezinho, vai reagindo com relação ao ambiente e as pessoas em sua volta. Ao pai, você faz uma coisinha e dá uma risada, você entende que aquilo é legal, repete. Então, você vai formando o ego, a partir que nasce, e a persona, Ricardo, sou eu, o ego. Ok? Então, quando a gente fala de ego, eu estou falando da persona, Ricardo. A personalidade que se formou nessa encarnação. Quando eu falo em self, sou eu, o espírito imortal. Tá bom? Então, vamos lá. Como é que vem o vazio existencial? A principal causa, gente, seria o distanciamento do ego com o self, segundo a própria Joana de Ângeles. Como acontece? A gente desenvolve o ego, né, e começa o mundo cobrar coisas da gente, as redes sociais, e a gente começa a precisar dissimular a própria personalidade para mostrar para os outros isso ou aquilo. A gente precisa mostrar para os outros o espelho do que eles esperam da gente. Então a gente vê uma gama, a vida da pessoa no Instagram, no Facebook. Ah, maravilha. Psicólogos já fazem pesquisa e mostram que, na verdade, se você passar 15 minutos por dia nas redes sociais, isso já deprime. Porque é inevitável
que você não compare a sua vida com a dos outros. E todo mundo passa um ego distorcido, passa uma não realidade. Então você começa a tentar ser aceito, porque é instintivo. Esse instinto não se encerra na infância. A gente tenta ser aceito pelo grupo que vivemos, pelas pessoas, e começamos a distorcer nossa personalidade. Vamos distanciando a persona Ricardo do espírito imortal que sou, a ponto de causar um vazio existencial. Perdão. Então, entendem qual é a situação? Então, é muito, muito importante que a gente encontre um objetivo transcendental, um objetivo importante na vida, se a gente quer evitar o vazio existencial. E com relação à fuga, pode ser uma fuga? Pode. Como? Frustração após frustração. Que todos aqui com certeza sabem o que é frustração, que basta estar encarnado para estar frustrado, na verdade, porque faz parte da vida, a gente está aqui para aprender e para crescer, então vamos sim ser frustrados, precisamos amadurecer. Só que às vezes a pessoa não dá conta. A pessoa não tem um objetivo principal, um objetivo maior em sua vida. A pessoa não para meditar, para orar. Então isso vai destruindo a autoestima, isso vai distanciando o que ela gostaria de ser com o que ela está sendo, o que ela gostaria de ter com o que ela está tendo. E o que acontece? O vazio existencial se agrava. Então sim, só que assim, esse é um sim com um grande porém, tá? Pode ser uma fuga? Pode, mas inconsciente. Ninguém escolhe se tornar, ter um vazio essencial, porque eu quero fugir da vida, eu quero criar um vazio. Não. Você, no processo automático, inconsciente de fuga, sim, cria esse grande vazio, podendo inclusive fugir para drogas, depressão profunda, que por si só esses dois também causam um vazio existencial. Uma pessoa que é drogada em crack, em cocaína, pesado, já está naquele estado, fica pelas ruas, pode pesquisar, todas têm um grande vazio. Porque ninguém que esteja com o self bem relacionado com o seu ego, vai se entregar às drogas de uma forma tão destruidora. Pode ter um vício, álcool, tabagismo, mas nunca se entregaria a ponto de acabar na rua, roubando, perdendo a família. Ok? Então, ter um grande objetivo é importante. E eu não vou complementar mais essa resposta, porque eu tenho certeza que, como o tema é esse, né, a gente vai voltar nesse assunto. A próxima pergunta veio do WhatsApp. Sou uma pessoa que trago uma história de família marcada por muito sofrimento. Casei, tenho 2 filhos que amo muito. Embora um deles me deu muita dor de cabeça por causa das drogas. Não trabalha, meu marido está atualmente desempregado. Estudo está muito difícil. Sinto um vazio enorme e não tenho perspectiva de melhora. O que fazer? Será que essa é minha sina? Pergunta profunda, né, gente? Infelizmente, não é uma situação rara hoje em dia, principalmente. Eu gostaria de começar expressando meu profundo respeito a essa pessoa, minha profunda admiração a esse espírito, porque a gente sabe, mesmo que no decorrer da vida, nas agruras da vida, a gente não lembre, mas a gente sabe que não cai uma folha de uma árvore, não cai um fio de cabelo, que você não vai derramar uma lágrima sem que assim Deus o permita. A gente também sabe que Deus é amor infinito. E Ele não deixaria um filho que Ele ama infinitamente sofrer à toa. Eu gostaria de começar sobre esse assunto lembrando um livro que foi tema de palestra recente aqui no Boa Nova, que é Tramas do Destino, o livro, né, que eu achei bem interessante, por sinal me apaixonei por esse livro, porque ele retrata o drama vivido por uma família
também muito difícil, porque primeiro o provedor adquire hanseníase, acho que é o que a Mori já conhece, né? Porque ele estava aqui. Depois a filha com problema mental, ele foi se agravando, mas mostra o lado espiritual. Mostra aqueles espíritos melhorando espiritualmente, arcando e reduzindo suas culpas, né? E é uma história interessante porque a mãe, né, Dona Artemis, é um espírito de escola que escolhe passar por essas provas para auxiliar seus entes queridos. Então, temos também o livro Renúncia. Eu aconselharia o primeiro livro porque ele é mais fino, né? Mas caso queira continuar lendo, eu aconselharia a ler Renúncia, que é similar também, um espírito, só que já está em outro planeta, inclusive volta para a Terra para ajudar uma alma querida. Então, o que eu posso dizer para você e para todos que estão passando por situações similares? Se você é um espírito que escolheu para ajudar seus entes queridos, é mais do que admiração, é quase uma veneração, porque é um espírito muito caridoso. Se você é um espírito que está vindo na situação familiar para arcar com as consequências dos próprios atos, então eu também admiro bastante. Porque tem que ter muita coragem para aceitar um planejamento reencarnatório desse. Então, errou no passado, mas o que importa é que está reparando. E nós espíritas temos esse costume de enfatizar a expiação. E esquecemos que a Terra é prova e expiação. Nós vamos encontrar muitos espíritos passando por situações, não porque estão arcando com consequências, mas porque estão ajudando ou se ajudando. Então, o que eu posso dizer para você? Tem um texto de Meimei que eu aconselharia como um mantra diário, uma leitura diária antes da própria prece, que é do livro Amizade de Chico que psicografou, que é Ora e Confia. É um texto curtinho, então é facinho fazer de mantra, você decora e fica repetindo na mente. Eu usei ele também num momento muito difícil que eu passei familiar, não foi difícil como esse, mas também foi complicado para mim, na minha pequenez, que ela fala assim: se estiveres passando por situações tão difíceis, a ponto de achar que a vida é um cárcere sem portas, você está preso e não tem saída, ore em silêncio e confie em Deus. Como é que é o resto? Espere. Acho que até tem ainda aqui, só um segundinho. Esperando pela divina providência, porque Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. Gente, esse texto é tão inspirador, então eu aconselho. E as leituras edificantes. Ir ao centro é muito importante. E pergunta: é minha sina? Não chamaria de sina. Hoje pode chamar, se a gente reconsiderar o conceito de sina. Tá? Sina é uma escolha que fizemos antes de chegarmos aqui. Então, quando estivermos nessas provações difíceis, sim, vamos nos espiritualizar. Poxa, não tem saída? Quem sabe? Deus tem estradas onde o mundo não tem nem caminho. Então é orar em silêncio e confiar em Deus, pedir ajuda, frequentar um centro para se reenergizar, para dar conta. Mas não se desespere. Lembre que você é um espírito imortal, que os seus familiares são espíritos imortais, que precisam nesse momento passar por isso. Muitas vezes para dar um grande salto na estrada da evolução. O que eu posso dizer é que vale a pena, dói, mas vale a pena. Vale a pena porque quando acaba, gente, o que são 100 anos para a eternidade? Bom, pessoal, vamos a mais uma pergunta que nos chegou a partir do Instagram. A pessoa nos diz: tenho 35 anos atualmente, não me casei, sonho em ter um lar, filhos e sair de casa, ser independente. Minha mãe é extremamente apegada a mim
e toda namorada que arrumo, ela atribui um defeito. Como o Espiritismo me orientaria, já que, sendo minha mãe, eu não posso repreendê-la? Concordo. Mãe, pai é pai. Está aí duas pessoas que eu, você, ninguém nunca vai conseguir pagar diretamente a dívida nessa vida. A única forma de retribuirmos a vida que nos foi permitida, que nos foi dada pelos nossos pais, é sermos pais. Mas vamos estar retribuindo para a vida, não para eles. Concordo, não pode respeitá-la. Mãe, acho que está um pouco mais que pai. Eu sou pai, mas acho que eu abro mão um pouco, porque realmente mãe é mãe, né? Sim, respeite. Nessa situação, eu observo que foi dito na pergunta que a mãe é extremamente apegada. Então, deduzo eu que a não saída de casa aos 35 tenha muito a ver também com isso, né? Então, assim, segundo o próprio Joana de Ângeles, para uma saúde mental, nesse processo reencarnatório, também é importante cortar o cordão umbilical. Isso não significa eu cortar o cordão umbilical com minha mãe, ponto. Não, ela comigo. A dependência não é saudável, de qualquer lado, para qualquer pessoa. É importante amarmos. Tem pessoas que são extremamente importantes para a gente, que é difícil viver sem? Tem. Mas a dependência ao ponto de não conseguir nem morar em casas separadas não é saudável. Então é necessário sim superar essa dificuldade. O conselho que é dado, segundo os próprios ensinamentos de Joana, eu não vou falar de Espiritismo, porque o Espiritismo não aborda exclusivamente esse tema, né? E aí é aquela história, a gente não pode dar uma resposta para uma situação específica conhecendo apenas dados genéricos, tá? A minha resposta ela vai ser genérica, tá bom? Então é importante que ele sim saia de casa antes de casar. Que ele não espere que a mãe aceite, porque a mãe provavelmente, por ser muito apegada, não querer que o filho saia, é claro que ela não vai querer concordar com qualquer futura esposa que ele arrume. Então, sim, a independência, começar os dois se adaptarem ao convívio em casas separadas antes dele casar. Porque ele não pode fazer a esposa pagar o preço dessa situação que os dois estão envolvidos. Então, o conselho que nós damos é, saia de casa, de uma forma o mais amigável possível. Os dois vão chorar, os dois vão se adaptar. Visite sua mãe 2 vezes por dia no início, se for necessário. Mas saia, corte o cordão, porque é necessário para que consiga se adaptar à vida, para que dê conta de problemas que vão ser ainda mais graves do que esse. Vamos ao próximo questionamento. Como o Espiritismo encara a questão da sexualidade? Muitas pessoas, como eu, são viciadas em sexo, mas sinto um vazio enorme em mim quando encontro alguém. O que devo fazer? Esse é um tema complexo, porque depende, né? Bom, vamos começar por partes. Como o Espiritismo define a sexualidade. O engraçado é que essa pergunta foi feita a Chico, no Pinga Fogo de julho de 71. Quem já assistiu esse vídeo deve ter lembrado bem, porque foi uma parte em que, no filme, inclusive, eles mostram na retaguarda, na época, muito preconceito, foi complicado, ao vivo, estar falando sobre sexo. Gente, a resposta de Chico é fantástica. Porque ele fala que existe o paladar, existe o tato, existe a sexualidade. Mas sem desregramento. Ele está falando da sexualidade normal, equilibrada. Ok? E uma vez perguntaram para Chico, Chico, pode sexo antes do casamento? A resposta dele foi, depende. Sem amor, sexo não vale a pena, mas casamento também não. Nada vale a pena sem amor. Então, a questão do vício, aí já é uma outra questão mais complicada, tá? Por quê, gente? Vamos lembrar que éramos animais há poucos milênios, vamos dizer assim.
Está bastante eco, né? Vocês estão ouvindo bem, então? Pronto, é porque aqui eu estou recebendo muito eco. Então, os animais. Temos instintos, não só sexual, diversos outros. Sexual, por que sexual se destaca tanto? A energia sexual, ao contrário do que a gente pensa, ela não serve apenas para a procriação. Após sublimada, é a energia mais poderosa que existe, de estímulo à vida, de afinco para o trabalho. Chico a utilizava de uma forma maravilhosa. Ninguém dava conta de acompanhar Chico, porque ele sublimou totalmente a utilização da energia sexual. Mas a viciação dela, por ser tão forte, também provoca as consequências muito graves. Tem um livro psicografado por Divaldo, Manuel Filomeno, que é Sexo e Obsessão. Leiam. Tem casos gravíssimos de obsessão, porque quando os dois espíritos se ligam devido a isso, devido a um desequilíbrio sexual mútuo, para resolver esse problema é muito difícil. Porque é algo muito profundo, muito instintivo. Então, o conselho que o Espiritismo dá com relação ao vício é, primeiro, não se culpem. Tá? Isso é muito importante. A culpa tem levado diversos espíritos ao umbral por anos. Mais do que o ressentimento. Não se culpe. Entenda que você há pouco tempo era animal. Mas entenda que está aprendendo a ser humano. Para quando chegar espírito puro, começar a aprender a ser anjo. Para se tornar um Cristo. É um processo. Agora não se entregue ao comodismo. Ah, não, eu tenho milênios pela frente. Aqui na Terra a gente sabe que talvez não. Então cuidado. Tá? Evite complicações mais graves. Mas não se culpe, vá trabalhando aos poucos. Né? Entenda que a questão psicológica de você, como ele fala, né? Que ele não, depois que ele consegue, perde o sentido. Porque perde. Porque só há sentido com amor. Quando o Chico falou que nada na vida sem amor não faz sentido, não é uma questão religiosa. É porque é assim, nosso DNA é o de Deus. Deus respira amor. E a gente não dá conta se a gente não tiver com amor. E desperdiçar uma energia tão potente como a sexual, sem amor, sem o respeito mútuo do casal, gera consequências que podem perdurar por reencarnações. Temos mais uma pergunta aqui, que também veio da plateia. Como silenciar o ego e nos aproximarmos do self, a fim de escutarmos nossa intuição? Eu vou me utilizar dessa pergunta, da resposta a essa pergunta, e já vou emendar tudo como considerações finais. Tá? Essa pergunta é fantástica. Na verdade, ela é melhor do que a última pergunta que tinha vindo pelo Instagram, que eu vi ali agora. Primeiro, não é para silenciar o ego. Isso é muito, muito importante. Porque se você tentar silenciar o ego, pode ser menos saudável do que o que pode estar acontecendo, que é o contrário. O ego está sobrepondo o self. Porque você pode cair em doenças psicológicas graves. Esquizofrenia seria um mínimo. A ideia é o equilíbrio. É o ego, minha persona Ricardo, se entender com o meu self. O que acontece? Todos nós já temos alguns conceitos religiosos de certo e errado, de bom e de ruim, mas é como Paulo fala na carta aos Coríntios, salvo me engano. O bem que quero fazer, eu não consigo, mas o mal esse eu faço. Sabe o que é isso? É o ego contra o self brigando, discutindo entre si. O ego precisa ouvir o self que está levando ele a errar, que sou eu, o espírito. São as minhas tendências milenares. Não é fácil mudar, é aos pouquinhos. O ego precisa ouvir o self, ter paciência com ele e aos poucos ir trabalhando. Tá? A gente precisa se envolver no trabalho, no bem, ok?
para que isso nos ajuda, porque é uma coisa interessante, isso não sou eu que digo. A própria Joana também, inclusive, fala também, se não me engano, nesse livro, que ao trabalharmos no bem, automaticamente nos colocamos num padrão vibratório muito melhor. Aí você fala assim, Ricardo, né? Quando a gente bota um padrão um pouco melhor, a gente dá uma subidinha na vibração, os benfeitores, almas queridas, que querem nos ajudar e não conseguem porque a gente está fechado num turbilhão de pensamentos, de estresse, de corre-corre, de preocupação com a mãe. Quando você fica no meio do turbilhão, você não escuta. André Luiz passou 8 anos no umbral, sendo visitado todos os dias pelo mentor que queria ajudar e pela mãe. Ele nem via. Então, se envolva no trabalho do bem. Quem aqui quer chegar a ser espírito puro? Acho que todo mundo, não é isso? Pronto, Kardec fala que a escala espírita, primitivo, né? Você começa ali, vai até espírito puro, não é isso? Na revista de 68, a gente vai ver que, numa conversa de Kardec com, se não me engano, Santo Agostinho, agora não vou afirmar, porque eu só me lembro que era com o espírito também, assim, da equipe, falou que ao terminar essa escala, tem uma outra escala. Quando você chega a espírito puro, você não reencarna mais. Então você não precisa mais passar por essas situações que são normais ao estar encarnado na matéria. Você vai adoecer, você vai envelhecer, você vai morrer. Você vai nascer dói. Por isso a criança chora. E não precisa mais passar por isso. Agora a gente tem uma outra escala. Então é assim, há pouco tempo atrás, nós estávamos no reino animal, por instinto. Nos tornamos humanos, cheios de instinto, com nenhum raciocínio, ganhamos um pequeno livre-arbítrio e o conhecimento de Deus. A gente agora precisa aprender a ser o quê, gente? Humano. Estamos lutando a chegar a ser espírito puro para sermos humanos. Para finalmente, quando nos tornarmos humanos, espíritos puros, podermos nos tornar anjos, que é o Cristo. Nos tornarmos um Cristo, que Cristo, gente, não é Jesus Cristo. Tá? Cristo é o estágio onde Cristo já estava quando a Terra foi criada, diga-se passagem, então já tem um tempinho, né? Só que no nosso estágio, quem sai do animal para se tornar humano, dói mudar. Porque no fundo o que a gente quer é se acomodar. Se não tiver dor, a gente se acomoda e para. Então a gente precisa ter fé, acreditar no Pai, acreditar que Jesus está no leme, não vai permitir desgovernar. A gente pode ficar tranquilo, tem trilhões de planetas no universo. A Terra não é o primeiro que passa para a transição. Acredite, Deus não está perdido, não. Ele sabe exatamente o que fazer, quando fazer, como fazer. Então vamos confiar, vamos entender assim, eu não estou querendo dizer aqui que, então eu não vou mais sofrer. Eu sou um espírito imortal, quero me tornar espírito puro. Vou me arrancar um braço, eu vou envelhecer, vou adoecer, vou passar dificuldade financeira, como teve aqui uma das perguntas. Meu filho vai estar na sarjeta, vai estar se drogando. Minha mãe é doente, eu com medo dela morrer. E não vai doer? Claro que vai doer. É óbvio que vai doer. Vai doer porque não temos ainda a maturidade necessária para passar por essas situações. E a dor nos faz crescer. A gente observa que uma criança, ela chora entre desespero por situações que a gente olha e faz bobagem. Mas a gente não culpa ela, culpa. A gente não condena uma criança porque ela está sofrendo por uma bobagem. A gente fala, não, é uma criança. Vamos fazer o mesmo conosco. Não somos ainda espírito puro, não vamos nos cobrar angelitude. Vamos entender que o processo dói, mas que a gente sinta a dor e diga, Senhor, obrigado. Está doendo, eu estou aqui me acabando, me dê forças, mas obrigado, Senhor, por essa dor. E entender que essa dor está me fazendo crescer. Eu estou calejando com meu filho que andava e caía, hoje ele corre. Com meu filho que rabiscava no papel, hoje ele já faz palavrinhas. Tenha paciência consigo mesmo, tenha a noção de que não vai desencarnar anjo, ninguém aqui vai desencarnar anjo. Então tenha paciência consigo, se cobre o máximo que você puder, sem culpa.
Se esforce ao máximo. Ao chorar, entenda que isso é necessário, está doendo. Obrigado, meu pai, não se revolte. Não ache que você é ruim porque você está sofrendo. Não é. Está aprendendo. Você está crescendo psicologicamente, moralmente, espiritualmente. Vocês imaginam Jesus chorando porque os apóstolos abandonaram ele? Nem se alguém contasse, vocês acreditariam. Ele chorando porque enfiaram um prego na mão? Vai enfiar um prego na minha. Eu ia chorar antes, só de saber que iam furar minha mão. Por quê? Porque eu não cheguei lá. Então, vai doer, gente? Vai. O Espiritismo não veio tirar a dor de ninguém. O Espiritismo veio tirar o desespero. Veio explicar a você que você não é esse bolo de carne que está aqui de pé. Você é um espírito imortal que já viveu milênios e milênios e vai viver a eternidade. Tenha paciência, tenha resignação, evite adquirir novos erros graves, porque vai ter que arcar com as consequências. Mas tenha paciência, tenha fé em Deus, ore, medite, faça boas leituras, mas principalmente, trabalhe no bem. Vá varrer um centro, vá ajudar na entrega de comida, a passar álcool nas cadeiras. Aprendeu, estudou, faça uma palestra, faça vergonha que nem eu. Mas se esforce, faça o máximo que der. E eu garanto a vocês que daqui a um bom tempo, todos nós nos encontraremos no mundo celeste. Muito obrigado, gente. Amém.